Como é bom ver o irmão neste lugar e juntos como igreja para exaltarmos o nosso Senhor Jesus. Amém? Gostaria de desejar a todos bem-vindo. Bem-vindo ao irmão que está aqui. Você pode levantar do seu lugar. Aleluia. Mais uma vez, nós sempre iremos continuar a dizer que não há melhor lugar que não seja na presença do nosso Deus. Amém? Não há melhor lugar que não seja estar na presença do nosso Deus. Eu já pode dizer isso para o irmão que está ao seu lado. Enquanto você convida ele para juntos celebrarmos ao Senhor, diga para ele, não há melhor lugar que não ser estar na presença do Senhor. Amém? Amém. Podemos juntos dar glória a esse Deus poderoso. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Tu és digno, Senhor, de toda adoração e todo louvor. Com a nossa língua, Senhor, queremos confessar que Tu és o Deus da salvação, que Tu és o nosso refúgio, que só Tu és o Senhor, só Tu és Deus. E queremos Te exaltar juntos como igreja, juntos levantando vozes ao Teu reino, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E queremos trazer isso com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso conhecimento. Em nome de Jesus. Podemos mais uma vez dar glórias ao nosso Deus. Aleluia. Exalta o Senhor. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Damos louvor, Senhor. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem, levanta sua voz, teu reino será para sempre, cantem
pois nada, nada, nada consegue se comparar. cantem ao eterno teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. O eterno Deus, o eterno Deus, o eterno Deus, oh Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Declaramos, Pai, que toda língua confessa e todos os joelhos se dobram. Podemos levantar a nossa voz juntos como igreja. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais. Que toda língua confesse neste lugar. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor Exaltado sempre serás, e o teu reino jamais. Sim, Senhor, que toda língua confessa toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais. Que toda língua confessa, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. em louvor exaltado Sempre será. e o teu reino jamais. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. O eterno Deus, o eterno Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Toda honra é para ti. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Declare Espírito. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com
enche-me com teu poder. Hoje a ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Com as minhas mãos, Senhor, as minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Viemos te adorar. Meu coração eu quero ter diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, orei Jesus. Coroamos a ti, orei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser e coroamos a ti, orei Jesus. Coroamos a ti, orei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser e coroamos a ti, orei Jesus. Coroamos a ti, orei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser, todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. E consagramos todo o nosso ser, todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser, e todo o nosso ser a ti, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a ti. Mais uma vez com as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, Senhor, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Adore ao Senhor, ó Senhor, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar.
Tu és digno, Senhor Jesus. E Deus, neste lugar, Senhor, nós levantamos as nossas mãos e reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos quem Tu és, Senhor Jesus. E queremos, Pai, Te adorar acima de todas as coisas, Pai. Queremos colocar o Seu nome acima de todas as coisas. Queremos colocar a Sua vontade acima de todas as coisas. Queremos colocar o Seu reino acima de todas as coisas nesse momento. E Deus, Te exaltar acima de tudo, Senhor Jesus. Te exaltar acima de tudo. Exalta o Senhor Jesus. Oh Senhor, te exaltamos, te exaltamos. Acima de tudo, Senhor Jesus, te exaltamos, aleluia, te exaltamos, te exaltamos, oh Senhor. Eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Oh,
you. To worship you, Jesus. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you. Te adoramos, te exaltamos, Senhor. Teu trono está acima de tudo, no mais alto céu. Rendemos louvores ao teu nome, Senhor. Nos prostramos ante ti, Senhor. Em adoração, em exaltação a ti. Tu és digno, só tu és digno de adoração. Abra nossos olhos para ver tua glória. Oh, Deus majestoso, Deus soberano. Oh, Senhor. Deus de autoridade e poder. Te adoramos, Senhor. Te entronizamos, Senhor. Teu é o poder, a soberania. Majestoso pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Mais uma vez pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Dê a Ele glória. Dê a Ele Olha honra aqui, Senhor. e louvor. Exaltamos a Ti, Senhor, nesta manhã. E rendemos tudo a Ti. Aleluia. Senhor. Amém. Amém. Glória ao nosso Deus. Você pode cumprimentar o irmão que está ao seu lado mais uma vez. Saúde o irmão que está ao seu lado. Bom estarmos aqui. Tal como o irmão Joaquina estava a falar, os pastores estão de viagem, estão fora. E essa semana estarão de volta. Mas hoje nós estamos aqui, não vamos parar, né, de louvar o nosso Deus, honrar o nosso Deus e deixar também Ele falar conosco. Amém? Então,
Na semana passada estava aqui o nosso irmão Alegre e nós estávamos aprendendo sobre a videira verdadeira. A mensagem era: Eu sou a videira verdadeira. O Senhor Jesus falando para os seus discípulos, falando para cada um de nós aquilo que Ele é para nós e aquilo que Ele quer que nós possamos ser. E uma das coisas que ficou muito marcante é aquela que o Senhor Jesus falou: sem mim, nada vocês podem fazer. Então, foi uma palavra de facto desafiadora e encorajadora, né, que nos dá a refletir sobre a nossa dependência. Então, hoje nós vamos falar de uma outra palavra muito especial e o nosso tema de hoje é o poder da palavra falada. Essa é a mensagem, o poder da palavra falada. Então, essa mensagem vai se basear no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Então, é um pouco longo, mas juntos vamos ler para poder assim perceber. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Então, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã, Pai. Senhor, nós queremos receber de Ti, Pai. Pedimos que prepara os nossos corações, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais. Senhor, também oro para que use a minha vida, Senhor, como um instrumento para transmitir a Tua palavra, Senhor. Também fale comigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, colocamos esta palavra, Pai, nas Tuas mãos. Amém. Então, como dizia, o nosso tema é o poder da palavra falada. Nós sabemos que estamos num ano em que a igreja está meditando num lema, cujo esse lema é edificar. E esse tema também vem muito ligado a esse lema, porque nós sabemos que com a boca, com a língua, nós podemos edificar ou destruir. Então, para poder assim nos ajudar
a edificarmos em cooperação com o Senhor é imprescindível. Aprendemos o papel da língua, o papel da boca, o papel da palavra falada, que é algo muito poderoso. No livro de Isaías, capítulo 55, dos versículos 10 a 11, vale a pena lermos. Isaías 55, 10 a 11, fala sobre a importância, a relevância daquilo que é a palavra de Deus, em comparação também daquilo que nós podemos deixar como palavra. Diz assim, Isaías 55, 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim também será a palavra que vai sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Amém? Então essa é a palavra de Deus no livro de Isaías. Fala que tudo aquilo que o Senhor fala como palavra não vai voltar vazia. Da mesma forma, toda palavra falada por parte de nós também vai e causa algum impacto, causa alguma mudança. Pode edificar e pode destruir. E nesse livro que nós acabamos de ler de Tiago, nós vemos que Tiago fala sobre a palavra falada, mas ele usa como denominador comum o papel da língua. Então, por isso, o nosso primeiro ponto é sobre a língua. O que é a língua? Qual é o papel da língua? E Tiago fala muito bem, caracterizando a língua e comparando com alguns objetos. Então, vamos começar a falar da língua. Dizer que a língua é um órgão responsável pela deglutição, pelo gosto e pela fala do homem. Não é? E biblicamente a língua é dada como um órgão, um membro de grande influência. E por isso que aqui no livro de Tiago que nós estamos lendo, ele compara a língua com alguns produtos ou objetos que causam grande destruição. Então a primeira comparação está no versículo 3. Ele compara a língua como o leme do navio. No versículo 4, estamos Tiago capítulo 3, versículo 4. Ele compara a língua como o leme de um navio. Então ele fala assim, versículo 4. Vende também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Então, a língua tem o poder de governar. A língua tem o poder de dirigir. Assim como o leme é um instrumento que usa-se na condução, ou em embarcações, ou em aeronave, para poder determinar o curso ou controlar a direção do veículo, a língua também ela governa, ela dá direção, ela controla o curso. Não é possível alguém, um líder, exercer sua liderança sem usar a língua. A língua é que vai gerar aquela comunicação no grupo, é que vai gerar aquele mover ali onde ele está liderando. Por isso é que Tiago compara a língua como o leme. A língua não só tem o poder de governar a volta, de governar aquilo que está em nossa frente, que está adiante, mas também disse que ela vai até governa sobre nós. Não é? A nossa palavra, a palavra que nós temos sobre nós mesmos, ela pode governar. Nós já ouvimos pessoas que já vimos aquele provérbio que diz: aquilo que você diz de você mesmo nem é aquilo que você é. E muitas das vezes as pessoas não percebem que o caminho em que têm seguido ou como tem sido sua vida tem sido determinado muito com aquilo que eles falam. Que muitas das vezes o nosso corpo ele segue aquilo que é a orientação daquilo que nós falamos, daquilo que nós tiramos da nossa boca.
Se você em uma situação dizer eu estou mal, eu estou doente, eu estou péssimo, teu organismo até pode obedecer, todas as tuas células podem entrar nessa onda e você sentir tão debilitado só porque você declara isso sobre você. Se você dizer também para você eu sou um fracasso, não é? Também teu curso de vida vai seguir isso. Porque é algo que você tem determinado para o teu corpo, é algo que você tem determinado para a tua língua. Tinha um documentário que eu estava lendo, estava vendo, diz que um neurocirurgião, ele fala que no centro da fala em nosso cérebro passam todos os outros nervos. Isso ele diz que tudo aquilo que nós falamos, naquele centro da fala, todos os outros nervos que passam, que vão em nosso organismo, passam por lá. Então é possível nós ordenarmos alguma coisa ou falarmos alguma coisa e todo o nosso corpo obedecer. Todo o nosso corpo entrar naquele estado, só porque nós afirmamos, só porque nós falamos muito daquilo, enquanto na verdade não é aquilo. Então precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com a nossa língua, porque ela tem o poder de governar. A segunda comparação que Tiago traz, ela fala do fogo. Ele diz que a língua é como fogo. Então, essa está no versículo 5. No mesmo capítulo 3, versículo 5, diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendia. Então, quando Tiago compara a língua com fogo, ela dá à língua o poder de destruição. Então, a língua, além de ter o poder de governar, ela também tem o poder de destruição. Então, ele fala que todo incêndio, aquele incêndio que ele fala nesse bosque, parte através de uma pequena faísca, assim como a língua. Um pequeno objeto que pode causar danos grandes. Então, a língua tem o poder de destruição. Terceira comparação que Tiago traz, ele diz que a língua é um membro venenoso. Pode ser comparado com um membro venenoso, um produto. Então, versículo 8, no mesmo livro de Tiago 3, versículo 8, diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então, a língua também é comparada com um veneno. Então, também é dado o poder de matar. Falamos que a língua tem o poder de governar, tem o poder de destruir, mas também tem o poder de matar. Nós sabemos que todas as ordens de ou assassinato ou de morte partem da boca, partem da língua de alguém. E não só podemos matar alguém por dentro, não fisicamente, mas com as nossas palavras, podem matar alguém. Então, veneno é uma substância que causa danos, destrói. Também a língua tem esse potencial. Então, existem várias outras comparações que estão aqui no livro de Tiago e ao longo da Bíblia sobre a língua. Mas ela compara a língua como algo pequeno que pode fazer algo muito grande acontecer. Então, é importante nós refletirmos e sabermos sobre esse potencial da língua para podermos compreender o poder da palavra falada da tua e da minha boca. Amém? No segundo versículo, no segundo ponto que nós temos, fala sobre as tendências de pecar com a língua. Existem algumas tendências que nós temos como humanos de pecar com a língua. E cujas essas tendências, aqui no livro de Tiago, fala é muito difícil domar, é muito difícil controlar. Não é? No fim nós vamos ver que só Deus, não é? Só o Espírito Santo pode nos ajudar a controlar a nossa língua. Então os pecados da fala partem desde mentiras, palavras ásperas, doutrinas falsas, até calúnias. São os pecados da fala. Todos esses pecados são dirigidos e vêm através da língua. Mas nós vamos destacar alguns. Então, a primeira tendência de pecar com a língua é mentir. É a mentira. A mentira é uma tendência
de pecado, na verdade não é uma tendência, mas é o pecado em si, mas é um pecado da língua. Mentira é definido como uma afirmação ao contrário da verdade. E a Bíblia diz no livro de João 8,44 que Satanás é o pai da mentira, não é? E existem pessoas aqui na igreja, fora, que têm uma tendência de mentir compulsivamente. Isso porque a mentira, ela tem se usado para ocultar um outro pecado. Depois de ocultar, se não dar certo, deve inventar uma outra mentira. E assim vai acumulando cada vez mais. Então a mentira é um pecado da língua muito perigoso. Nós vemos um exemplo clássico na Bíblia de mentira, que é de Ananias e Safira. Nós recordamos no Novo Testamento, depois de Jesus ter ido, os discípulos começaram ali, receberam o Espírito Santo, moveram-se e tinham uma vida em comum. E diz que muitos deles vendiam suas propriedades, traziam para os apóstolos poderem juntar e darem àqueles necessitados. Mas diz que houve um casal de Ananias e Safira, eles venderam sua propriedade e eles acordaram entre eles que vamos levar uma parte para os apóstolos e outra parte fica para nós. Eles armaram uma mentira. Então diz que eles foram, quando eles chegaram diante dos apóstolos, logo diante de Pedro, Pedro declarou a eles, não é, a sentença, porque eles estavam vindo trazendo uma mentira, não é? Eles estavam trazendo parte daquilo que eles tinham vendido. Eles tinham armado aquela mentira. Eles poderiam dizer, nós vendemos, mas temos essas necessidades, vamos dar essa parte. Mas eles trouxeram em nome de trazer tudo. E essa mentira trouxe danos terríveis. A Bíblia diz que eles dois morreram ali mesmo. Né? Morreu um primeiro e depois caiu o outro e morreu. Então Deus condena o pecado. Esse pecado de mentira, que é um pecado muito grave. Então a mentira, como eu estava a dizer, ela se torna complemento de outros pecados, como o furto, como a traição. Nós trazemos a mentira como cobertura. Mas a mentira é um pecado da fala muito perigoso. Segundo pecado é espalhar doutrinas falsas. Não é? Em algum momento nós não pensamos que isso poderia ser pecado. Espalhar doutrinas falsas. Esse é um pecado da língua também. Quando nós não temos certeza de alguma coisa, é melhor não falarmos alguma coisa da Bíblia. Devemos ter cuidado, porque a Bíblia fala aquele que acrescentar ou aquele que diminuir. Às vezes há pessoas com muita ousadia que, não sei com que interpretação de onde veio, mas trazem aquilo e publicam para todo mundo, como se fosse uma verdade, enquanto é uma heresia. E isso também é pecado, é um pecado da língua. Eu acho que alguns já ouviram, acredito, eu também já ouvi uns que pronunciavam e escreviam a dizer que Jesus vem em 2070. Até outros já falaram que Jesus viria em 2021 ou em 2000. Então, usando a Bíblia, fazendo seus cálculos usando a Bíblia. Isso é espalhar doutrinas falsas e Deus condena isso. Isso também é um pecado da língua. Então precisamos ter cuidado. E quando não temos certeza de algo, é melhor não falarmos. Do que colocarmos a nossa mão e acabarmos pecando com a nossa língua. Amém? Você pode dizer para teu irmão ao lado, diga, se não tem certeza de algo, cale. Amém? O terceiro pecado é de escarnecer. Em Judas, versículo 17 e 19, fala sobre esse pecado. Judas só tem um único capítulo, no versículo
17 e 19. Diz assim: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Então, escarnecer é zombar de alguém, é desprezar alguém, é falar mal, não é? Aqui fala sobre um exemplo de alguém que tem uma deficiência ou uma dificuldade e você zombar, ou rir um deficiente, trazer um nome para alguém que talvez tenha alguma deficiência. Isso é escarnecer. E escarnecer também é um pecado da língua que Deus condena. Em resumo, diz que escarnecer é rir de uma condição de alguém, de uma condição de outrem. Em algum momento aqui se fala sobre troçar, não é? Alguém tem uma coisa e você vai troçando. Não é? Pode ser para a pessoa ou para outras pessoas. Isso é escarnecer. E temos visto muitas vítimas disso, mesmo dentro da igreja, não é? Irmãos que falam mal de outros, escarnecem o outro, porque talvez tenha uma condição, ele tem uma dificuldade, ele tem um tipo de hábito, não é? E nós escarnecemos aquela pessoa e há irmãos que saem do grupo, saem da célula, ou param de vir na igreja por nossa causa, não é? Então nós precisamos ser agentes de amor. E aqui no escarnecer também fala de piadas, não é? Existem algumas piadas, disse entre aspas, piadas evangélicas, em que as pessoas cometem o grande erro de colocar o nome de Deus nessas piadas. A Bíblia diz que o nome de Deus é santo e fala para não pronunciar o nome de Deus em vão. E há pessoas que escrevem esse tipo de coisas, não é? Um termo que se usa muito, né, que temos nas redes sociais, eu sei que muitos conhecem, são memes, não é? Muitos escrevem memes, ou postam memes, ou gravam, mas alguns deles colocando Deus, colocando Jesus. A Bíblia fala para não pronunciarmos o nome de Deus em vão. E isso é pecado. E Deus não vai deixar impune assim, porque isso está num dos 10 mandamentos. Então, não sei como você lidar. Será que você partilha esse tipo de piadas, partilha esse tipo de dizeres, a zombar ou a escarnecer do nome santo de Deus? Ou a zombar ou a escarnecer de uma outra pessoa? Então, precisamos ter esse cuidado para não cairmos nesse erro. Esse também é um pecado da língua. A seguir temos difamar ou caluniar. Também vamos ler no mesmo livro que acabamos de ler, Judas, no versículo 8. Judas capítulo 1, versículo 8, diz assim: E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperaram as autoridades. Então, difamação é uma declaração verbal falsa sobre alguém, não é? O objetivo da difamação é tirar a boa fama da pessoa e mexer na reputação daquela pessoa, não é? Hoje em dia acontece, alguém faz uma coisa e as pessoas vão e exageram sobre aquilo e difamam aquela pessoa, não é? Trazendo uma mentira sobre algo que aconteceu com aquela pessoa, só para a imagem dela estar descarada, não é? Ou a pessoa perder o crédito em relação a outras. Então, precisamos também ter cuidado em difamar as pessoas. A seguir tem o quinto pecado da fala, que é fofocar. Não é? Esse aqui muitos conhecem, né? Fofocar é o quê? Fofocar, de uma maneira assim resumida, é contar algo a alguém que não faz parte nem da resolução do problema, nem do próprio problema. Ou por outra, contar algo para uma pessoa que não faz parte do problema, desse problema que você está a contar, ou
essa pessoa também não faz parte da resolução. Quer dizer que você contando para ela não está a resolver nada, não está a tratar nada. Então isso é fofoca. Não é? A única coisa talvez que estará a tratar é fazer, não sei, teus lábios estarem mais doces diante dele para ele gostar e querer ouvir mais. Não é? E querer ouvir mais. A fofoca também é um pecado que a Bíblia condena. E é um pecado também que afasta os irmãos. Não é? Faz os irmãos se olharem de longe que aquele irmão fala de mim, ou aquele irmão falou de mim e eu não gostei. E cria essas divisões dentro do grupo. Então a fofoca também é pecado. Precisamos ter cuidado com isso. E é um pecado da fala também grave que destrói a união do corpo de Cristo, não só, mas também em outros sítios. Quer seja no trabalho, na escola, fofoca também é algo nocivo. E tem algo que acontece muito na igreja. Nós sabemos que temos células e as células são um grupo muito pequeno. E lá há espaço de pessoas falarem de si, pessoas falarem seus problemas. Às vezes há pessoas que estão lá na célula, ouvem teu problema, ouvem tua situação e vão fofocar, tiram para fora. Esse hábito também não é de Deus. E outra coisa também que muitos irmãos fazem, né? Eles, por exemplo, trazem sua situação, querem confessar algo, querem contar para seus líderes. Contam, mas dizem para o líder, peço para não contar a ninguém. Não é? Peço para não contar a ninguém. Eles dizem isso porque pensam que se o líder, por acaso, contar para o líder acima, nós sabemos que temos líderes, supervisores, pastores, cada um prestando contas num nível. Então, quando o líder conta para o supervisor, para ele já é fofoca. Meu líder está-me a fofocar. Contou meu problema para meu supervisor. O meu líder é fofoqueiro, por isso eu não vou contar minhas coisas para ele. Isso não é fofoca. Prestação de contas não é fofoca. Pode dizer para teu irmão aí, prestação de contas não é fofoca. Prestação de contas é o quê? É trazer essa conversa num ambiente em que vai haver resolução. Eu sei que meu membro tem essa situação, eu vou contar a alguém que vai fazer parte da solução. Não é fofoca. Fofoca é eu tirar para fora. Então, por isso, precisamos perceber isso. Não é? Isso vai nos ajudar a crescer, a sabermos abrir e também a todo líder aprender a levar acima para seu supervisor. E o supervisor também aprender a contar ao pastor de zona sobre aquilo que ele está a acompanhar no grupo. E não guardar as coisas e dizer, não vou contar isso para o pastor porque eu vou esconder isso, senão é uma coisa muito grave. Mas como é que vai resolver isso? Então, precisamos aprender que prestação de contas não é fofoca. Amém? Então, tem outro pecado a seguir, o sexto e o último que vamos falar, que é praguejar. Então, vamos ler no mesmo livro de Tiago, capítulo 3, versículo 9. Praguejar é o último pecado da língua. Praguejar o que é? Vamos ler no versículo 9, diz assim: com ela bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Então, praguejar significa jogar pragas. Jogar pragas para outras pessoas. Não é? É muito comum nós vermos hoje aqui, né? Pais jogando pragas para os filhos. Jogar pragas é falar mal, nem não falar de palavras de afirmação. Trazer palavras de condenação. Não é? Trazer palavras duras, palavras ásperas para nossos filhos. É comum também ver professores a jogarem pragas para seus alunos. Talvez ele errou, levantou, errou alguma coisa em público. O professor fala ali, é muito pesado para os alunos. Isso é jogar pragas. Então, nós como cristãos precisamos aprender a tirar palavras que edificam para os nossos filhos e também para aqueles que são professores, para os nossos alunos. Para aqueles que são líderes também, para os nossos membros. Palavras que edificam e não jogar
pragas. Aqui tem algumas pragas que são comuns na boca de certas pessoas e nunca deveriam ser ditas por cristãos, não é? Vou falar de algumas pragas aqui que as pessoas jogam ou falam, mas que nunca deveriam ser ditas por nós, como filhos de Deus. Uns dizem assim: esta casa é um inferno, não é? Estás na tua casa, não sei a situação que está a acontecer, você declara: essa minha casa é um inferno, essa casa é um inferno, não é? A quem você está culpando? A quem você está jogando essa praga? Outros dizem: que vida desgraçada é minha, não é? Isso é jogar praga para você mesmo. Que vida desgraçada é minha. Outros falam para outras pessoas: seu diabinho ou seu capetinha, não é? É comum nós ouvirmos isso. Outros dizem: quero que você mora. Isso também é jogar pragas. Há outros também que dizem: arrependo-me de ter casado com você. Isso também é uma praga muito pesada. Outros: seu besta, seu burro, imbecil. Então, jogam essas palavras com outras pessoas. E a Bíblia fala aqui: com essa mesma boca você louva a Deus, mas com essa mesma boca você amaldiçoa aquele que foi feito à imagem de Deus. E isso Deus não se agrada. E existem outras formas aqui em Schwab que se fala, não é? Seu cão, manabo, não é? Muitos pais falam isso para os filhos, declaram isso. O que você vai esperar? O que você está à espera desse teu filho no futuro? Se você andou a declarar essas coisas ruins para ele. Isso também é um pecado grave da língua que nós, como filhos de Deus, não podemos nos meter. Amém? Deus quer que nós possamos tirar palavras que edificam da nossa boca para poder construir, para poder edificar a vida daqueles que estão à nossa volta. Amém? Diga para teu irmão: e não jogue pragas para os outros. Amém? O terceiro ponto, que é o último ponto, fala como nós podemos usar nossa língua em edificação. Como você e eu podemos usar nossa língua em edificação. A primeira forma é confissão, através da confissão. Nós usamos nossa língua em edificação através da confissão. Vamos ler o livro de 1 de João, capítulo 2, versículo 9. 1 de João, capítulo 2, versículo 9. Desculpe, é capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A confissão é uma forma de usarmos nossa língua em edificação. Confissão é contar, é falar aquilo que tem acontecido na tua vida, aquilo que você precisa de ajuda. Não é? Diz que também nós podemos confessar nossos sonhos, nossas emoções, não é? Nós podemos falar isso. Então a confissão é algo que nos tira do reino das trevas para o reino de Deus. Porque aqueles que querem começar a caminhar com o Senhor, Ele diz primeiro: arrependam-se, confessem os vossos pecados. Tem uma ilustração de uns 3 amigos sobre confissão. Diz que uns 3 amigos saíram um dia para orar na montanha. No monte eles estavam ali a orar, não é? E depois um deles pensou e disse: nós estamos aqui a orar, mas cada um aqui tem coisas dele, né? Tem pecados dele, né? E eu estou a sentir que talvez cada um tenha que começar a confessar, não é? Vamos cada um confessar aqui coisas dele, né? Então eles começaram a se apontar: começa você. Não, começa você. Não, começa você. E ficaram ali minutos a discutirem quem ia começar. Porque às vezes é uma coisa assim pesada para nós, né? Mas é uma coisa que nos livra. E aí um tomou coragem e começou, não é? E ele disse: eu tenho um problema. Disse que eu, quando olho as irmãs da igreja, eu começo a ter pensamentos impuros.
eu tenho esse problema. Então, daí confessou. E o outro disse, não, eu não vou confessar porque minha coisa é muito grave. Não é meu problema é muito grave, eu não vou. Se não, você tem que confessar porque eu já confessei, não é? E o segundo tomou coragem também. Disse o meu é mais grave. Diz, quando eu olho os homens na igreja, ele era homem também, mas quando eu olho os homens na igreja, eu também tenho pensamentos impuros, tenho atitudes de homossexualidade. Esse é o meu pecado. E aquilo também foi pesado para ele. E o terceiro disse, epa, eu não vou poder contar, vamos voltar porque minha coisa é muito grave. Outros, não, tens que contar porque nós também já contamos. Não, vocês não, minha é muito grave, temos que descer. E os outros começaram a lhe forçar ali, porque ele tinha que contar. Então ele disse, eu assim tenho vontade de sair, a correr, ir lá para os irmãos da igreja e contar essas coisas que eu ouvi aqui de vocês. Esse é o meu pecado. Então isso foi terrível para os outros, pegaram para ele e disseram, não, primeiro vamos orar para você, porque senão vai espalhar tudo. Então, eles começaram a orar por aquele que tem esse espírito de fofoca, porque ia destruir os outros, não é? Ia destruir os outros. Então aqui nos ensina desses dois ângulos. Precisamos aprender a confessar, mas também que esse pecado de fofoca vai te afetar a ti, mas vai afetar os outros, que é mais perigoso. Amém? Então precisamos ter cuidado. A segunda forma que nós podemos usar a palavra da nossa boca em edificação é a declaração, que é a penúltima, declaração. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, Efésios, capítulo 4, versículo 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que ouvem. Então, essa é a vontade de Deus, que toda palavra que vai sair da nossa boca seja uma palavra que promove edificação. Então, nossa declaração precisa ser uma declaração de edificação, não é? Ao invés de nós jogarmos pragas, precisamos ter essas declarações de afirmação e de edificação para outras pessoas, não é? Palavras como eu creio que vais conseguir, não é? Ou apesar de você ser imperfeito, eu te admiro. São palavras que edificam. Palavras como nunca vou desistir de você, não é? Palavras como eu te amo, és especial, és precioso. São palavras de afirmação, declaração que vão edificar o outro, que vão ajudar ainda que alguém esteja numa situação difícil de se levantar. Então essa é uma forma boa de nós usarmos. Não sei se no nosso meio tem havido isso. Não sei se os líderes têm falado essas palavras para os membros, ou se os pais têm falado para seus filhos, ou se os professores também têm falado para seus alunos, ou só jogam pragas para eles. Então nós somos chamados a ter essas declarações de afirmação na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Um dos cuidados que devemos ter aqui na declaração é trazer afirmações exageradas ou afirmações irreais. Nós sabemos que nesse mundo aqui, não é? As pessoas tentam fazer hipérbole de tudo, e em algum momento não é real. É uma coisa que, não vou dizer que soa como uma mentira, mas é algo que não chega até ali, não é? Há pessoas que dizem, você é meu tudo. Pode ser uma palavra de afirmação, mas não é real. Não é? Teu tudo não é essa pessoa, não é? Outras pessoas dizem, sem você eu não existo, não é? Pode ser como uma hipérbole entre parênteses, mas não é real também. Você vai existir sem essa pessoa, porque foi Deus. Sem Deus é que você não vai existir. Outras pessoas dizem, você é o meu anjo, ou
não é real. Então é melhor falar na dimensão de forma que aquela pessoa é para você ser mais sincero possível. Amém? Então, nenhum de nós ia ficar feliz de receber palavras que não são reais. Então, a última forma de usar a palavra em edificação são as boas maneiras. Essas boas maneiras são aquelas palavras que se dizem palavras mágicas. Há algumas pessoas também que têm dificuldades por causa de onde cresceram, não é como cresceram, têm dificuldade de usar essas palavras mágicas. Quais são as palavras mágicas, irmãos? Obrigado, por favor, desculpa. Obrigado. Então, essas três são palavras mágicas, que se dizem mágicas, né, para ensinar as crianças, mas são boas maneiras. São palavras também com edificação, não é? Então, cada um de nós precisa aprender a usar essas palavras, não é? Não sei onde você cresceu, se em casa vocês agradeciam-se um ao outro, mas você, como já conheceu o Senhor Jesus, você pertence a um outro reino. Precisa aprender a dizer desculpa, não é? Muitos fingem e dizem sorlá, pá, sorlá. Sorlá é tentar minimizar. É melhor dizer desculpa. Olha na cara da pessoa e diga desculpa, eu errei, não é? Por favor e obrigado. Amém? Você pode dizer para teu irmão que está ao teu lado, diga assim, olhe para ele e diga desculpa. Olha bem nos olhos dele, diga desculpa. Diga também por favor. Diga obrigado. Amém? Então, só assim nós vamos usar a palavra falada em edificação. Deus deseja e procura que nós, como seus filhos, possamos ser esses agentes de edificação. Porque a língua, como nós estávamos a falar no início, é um membro muito perigoso que pode destruir, que pode matar, que pode governar algo para um curso que não é desejado. Então, em reflexão, antes de nós sairmos, né? Cada um de nós, ou aí onde você está, você pode refletir como está a tua língua. As palavras que vêm da tua boca são palavras de edificação, não é? Tens áreas fracas de tendência de pecar com a língua, tens problemas de fofocar, de difamar ou de mentir. Então, esse é o momento de nós refletirmos e chegarmos na presença de Deus e confessarmos, falarmos: Senhor, eu de facto não consigo domar minha língua, porque a Bíblia mesmo fala assim que é difícil, mas só com a ajuda do Espírito Santo é que nós podemos. Então vamos juntos hoje orar, chegar na presença de Deus com esse coração sincero, não é? Refletir sobre onde estamos e pedir aquilo que é a graça de Deus para que ajude-nos a refrear a nossa língua, ajude-nos a refrear a nossa boca. E se você também tem jogado pragas ou tem falado palavras de destruição que não são de afirmação para pessoas que são teus filhos ou teus irmãos, não sei, é a oportunidade também de você refletir e voltar depois, pedir perdão para essa pessoa e profetizar para essa pessoa com palavras de edificação. Amém? Então, você pode fechar os olhos aí onde você está. Vamos chegar na presença de Deus e falar: Deus, precisamos de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu tenho essa área fraca, eu tenho essa dificuldade. Me ajuda, Senhor, a refrear. Me ajuda a controlar a minha língua, segundo o Teu Espírito. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, nesta manhã, Senhor. Nós temos aprendido, Pai, sobre a Tua palavra. Tua palavra, Senhor, fala que é importante, Senhor, aquilo que nós tiramos da nossa boca, Senhor. Pai,
Em primeiro lugar, queremos reconhecer, Senhor, que há palavras que temos tirado, Senhor, involuntariamente, Pai, que não edificam outras pessoas, Senhor. Pai Santo, por favor, Senhor, me ajuda, Senhor Deus, a domar a minha língua, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor Deus, a tirar palavras de edificação da minha boca para meus filhos, para meus irmãos, para meus pais. Senhor, para todas as pessoas que estarão à volta, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, você pode levantar do seu lugar. Vamos adorar a Deus. Enquanto nós adoramos, vamos também buscar a Ele, né? Sei que Deus quer trabalhar de cada um de acordo com como Ele quer. Sei que Deus sabe também aquilo que são as tuas lutas. Então, enquanto nós adoramos a Deus, nós vamos pedir que o Espírito Santo possa tomar também nossas bocas, tomar nossa vida, para que possamos ser pessoas que edificam com aquilo que falamos. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, e para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor dos reinos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
pra dizer que tu és o Rei. Oh, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Então, irmãos, nesse mesmo espírito de adoração, nós sabemos o que tem se passado em nosso país nesses últimos dias. Nós também estamos a ver o cenário dessa semana também, por causa dessa questão das eleições. E nós, como filhos de Deus, não vamos ficar calados, nem não vamos ficar assim inertes. Gostaria de pedir agora para podermos orar pela situação do nosso país. E nós também temos falado sobre o poder dessa palavra falada. Nós vamos declarar diante de Deus a salvação dessa nação, porque o que essa nação precisa de fato é de salvação. O povo de Israel lá pedia por um governante homem, é o que veio trazer. Governante homem sempre traz aquilo. Mas nós vamos levantar como igreja, estamos aqui em Moçambique, a orar em favor da nossa nação. Então podemos orar juntos. Para vocês, os irmãos que estão aí embaixo, podem se dar mão assim como estão, para orarmos juntos em união para a nossa nação. Amém? Pai querido, Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor. Pai, nós queremos levantar, Senhor Deus. Queremos levantar, Pai, a nossa nação, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Queremos levantar a nação de Moçambique, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor. Pai, nós acreditamos que o Senhor ama as pessoas que estão aqui, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor ama, porque, Senhor, são Tua criação, Senhor. E Tua vontade é para que as pessoas possam Te conhecer, Senhor. Oramos por esses conflitos, Pai. Oramos por Tua intervenção divina, Senhor Deus. Oramos por Tua intervenção divina, Pai. Teu mover, Senhor Deus, nessa nação, Senhor. Nós que estamos aqui, que cremos em Ti, clamamos por justiça. Clamamos por Teu agir, Senhor Deus, em nosso meio, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus, és o nosso Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor Deus. E declaramos, Senhor Deus, nesta manhã, Pai, Tua intervenção, Senhor. Nós sabemos que muitas dessas lutas começam como uma luta espiritual, Pai. Nas dominações, Senhor, nós oramos por todos os principados, todas as potestades, Senhor Deus, rendendo nas Tuas mãos, Pai, porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, queremos orar, Pai, e deixar a nossa nação nas Tuas santas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, Deus abençoe, irmão, mas antes de sair, vamos louvar ao nosso Deus, né? Vamos adorar a Ele com alegria e depois nos vemos na semana que vem e Deus abençoe.
poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. O eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais toda língua confessa. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. O eterno Deus. Exalta, Senhor, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno teu rei, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno, e toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. E toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. O eterno Deus, o eterno Deus, o eterno Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Mais uma vez, vá na paz do Senhor e tenha uma ótima semana.